Glórias a Jesus. E dá para perceber, né? Porque tem tanta gente, tantas pessoas que correm do culto de doutrina, correm, né, do ensinamento. Agora, quando nós falamos daquele culto, né, de avivamento, aquele culto de sei de que, lá vai aquela coisa, né, sai gente até de dentro das cavernas. Agora, quando trata-se de aprender a palavra do Senhor Jesus, só sai das cavernas realmente aqueles que amam e praticam a palavra de Deus. Amém? Vamos ler um texto nesta noite. Abra sua Bíblia no livro do Dr. Lucas. Quero agradecer o pastor Marcelo, né, pela consideração, pelo carinho que ele tem com a gente. Nós estamos ali em Camaragibe também fazendo a obra, né? Deus tem operado naquele lugar, Deus tem feito milagres. E toda honra, toda glória é para Jesus, porque o povo é dele, a igreja é dele. Somos apenas porta-voz, estamos apenas obedecendo aquilo que Deus nos ordenou, aquilo que Deus colocou em nossas mãos, a responsabilidade. Livro de São Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11, é um texto um pouquinho grande, mas vamos ler este texto todo para que a gente venha entender um pouquinho. Vou resumir o máximo possível até o versículo de número 32. Jesus profere a parábola do filho pródigo. Não se assuste, né? Essa leitura é um culto de doutrina. Amém? A gente costuma ver esta leitura, ver, né, em culto de pregação, culto de rua. Não é verdade? Nós vamos ver o que Jesus tem para nós nesta noite. Glórias a Jesus. Livro de São Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11, diz assim. Eu quero convidar Robson aqui. Ele vai ler este texto aqui. Amém? Bem amado. Permita-me, pastor. Ele vai compartilhar comigo, ele vai ler este texto, do versículo 11 até o versículo de número 32. Fique bem atento, amém? Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. E diz assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti,
e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe vendo: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Amém. Deus abençoe. Glórias a Jesus. Amados, Deus, Ele tem nos escolhido. Jesus, quando olha para nós, Jesus, quando olha para cada um de nós, Ele nos vê como uma joia preciosa. Amém? Somos a menina dos olhos de Deus. Quando você chegar diante de um espelho, você pode olhar para você, bater no seu peito e dizer: eu sou especial. Amém? No livro de João, no capítulo de número 15, versículo de número 16, há uma expressão que eu me apego muito, onde o próprio Jesus ele relata dizendo que não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Tivemos o privilégio, além daquelas pessoas que foram escolhidas para uma obra específica, para uma obra primordial. Ou seja, tem pessoas aqui em nosso meio nesta noite que Deus escolheu ainda antes que ele viesse a existir. No ventre materno, Deus já tinha escrito uma história. E é por isso que você está aqui nesta noite. Glórias a Jesus. Mas nessa noite eu quero chamar a sua atenção em ligeiros tempos. O texto que foi lido aqui nesta noite, que o obreiro Robson compartilhou lendo este texto, nos chama bastante atenção. E nesta noite eu quero falar de apenas dos filhos. Repita comigo: dos filhos. Este texto apresenta dos filhos. Amém? E todas as pessoas que lêem este texto, que transmitem a mensagem, sempre foca em um dos filhos, o filho pródigo. Sim ou não? Glórias a Jesus. Mas aqui nós temos dois filhos neste texto: o filho imoral e o moralista. Preste-me bem atenção o que nos chama a atenção nesta noite. O filho pródigo era o imoral. O irmão do filho pródigo era o moralista.
Amém? Imoral é aquele que sempre vai em busca de satisfação. É aquele que vai em busca daquilo que massageia o seu ego. É aquele que vai em busca daquilo que agrada a sua carne, daquilo que chama a atenção dos seus olhos. E nós sabemos que nós vivemos uma guerra espiritual. Existe uma batalha tremenda, uma batalha terrível na vida do crente. E o maior inimigo daquele que serve a Deus é a sua própria carne. É um inimigo terrível que ele tenta 24 horas no ar. Eu sempre digo que vence aquele que for mais alimentado. Se o espírito ou se a carne. Se eu alimentar a carne vai vencer. Mas se eu alimentar o espírito, quem vai vencer é o espírito. Existe uma guerra, existe uma batalha. Glórias a Jesus. Amém? Em busca de satisfação. E o que quer dizer satisfação? Ato ou efeito de satisfazer, ou seja, quando as coisas correm de acordo com a nossa vontade. Aquilo que nos satisfaz. Abre aí a sua Bíblia, lá em Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 2 e o versículo de número 4. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Quem achou pode ficar de pé e leia em tom alto para que todos ouçam. 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo de número 4. Olha, irmão de igreja, papai. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Ninguém que milita. Uma coisa interessante é que nós não somos piratas. Nós não somos aquela gentinha como muitas pessoas pensam. Pessoas sem donos, sem dono. Eu tenho, você tem, nós temos um Deus que cuida, um Deus que vela, um Deus que está lado a lado. E a Bíblia diz que Deus, ele repreende aquele que ele ama. O pai, ele nunca vai querer o seu filho pender para um caminho errado. O pai sempre vai estar puxando na orelha do filho. Glórias a Jesus. Aquele que milita, aquele que foi escolhido, aquele que foi separado para uma guerra, para uma batalha, ele não pode ser interrompido. Ele não pode se embaraçar com negócios dessa vida. E quantas pessoas que estão se embaraçando com coisas tão simples. A Bíblia diz que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. 24 horas nós somos observados. Se nós andamos na rua, se nós estamos na escola, se nós estamos no trabalho, se nós estamos até mesmo dentro das nossas casas, nós somos observados até mesmo pela nossa família, pelos nossos parentes, pelos nossos filhos. E Paulo ensinando, ele tinha o prazer de ensinar, ele tinha o prazer de exortar. Ele diz: aquele que milita não se embaraça com negócios desta vida, mas estará sempre agradando aquele que o alistou para a guerra.